Borboleta presa na teia de aranha. Parte 1. O sol ainda não havia nascido, mas já havia um bom número de trabalhadores reunidos no pátio do conde. Os últimos a chegar foram Ekeran e os membros da Forezig, para um total de 18 pessoas. Todas as pessoas reunidas para este trabalho eram trabalhadores conhecidos dentro da capital imperial. Cada time mantinha uma distância fixa dos outros, e ao mesmo tempo eles mediam um ao outro com cautela, então o fato de que todos os olhos fossem para os membros da Forezig quando chegavam por último foi uma visão bastante intimidadora. Existem alguns rostos familiares. Por falar nisso, não encontramos o Sr. Besourão lá nas planícies Katzi. Pensei que tinha falado disso. A equipe do Gringão também foi contratada, estranho. Eu não contei para você? Eu tenho a sensação de que eu falei. Enfim, como pode ver, a nata dos trabalhadores do Império estão reunidos sob o mesmo teto. Um caloroso aplauso para as amplas finanças do nosso cliente. Creio que podemos dispensar os aplausos. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Os que estão lá devem ser os líderes de equipe. Todos os presentes foram divididos em suas equipes e, entre eles, um grupo de 3 pessoas discutia informações. Gringão também tá lá. Certo, vou lá dizer oi. Nossa! Credo, aquele desgraçado tá aqui também? É sério isso? Então aquelas elfas devem ser, que merda. Morra, seu filho da puta. E Mina murmurou amargamente para si mesma. Ela poderia estar mantendo a voz baixa, mas Ekeran e os outros ainda estavam em pânico enquanto examinavam os arredores em busca de sinais de hostilidade. E Mina-san? Eu sei, Robert. Ele vai ser nosso colega neste trabalho, mas eu só queria que eu não tivesse que ver o rosto dele. Eu não gosto dele também. Olha, eu também não vou com a cara dele, nem apoio o que ele faz, mas você precisa ter cuidado com essa sua atitude. Ekeran se interpôs entre Roberdick e Mina, cujo rosto dizia cala a boca, depois sorriu ao dar os ombros de forma caricata. Ei, vou lá dar um oi. Evite falar essas coisas por agora. Não quero parecer um cara de pau lá. Dê seu melhor, líder. Depois de ouvir Roberdick animá-lo, Ekeran deliberadamente franziu o rosto e resmungou. Claro, só eu, né? E então foi até o grupo de 3 pessoas. O primeiro a cumprimentar Ekeran quando ele se aproximou foi um trabalhador com uma armadura completa da cor de aço. Devido à estrutura estranha e arredondada das placas e às curiosas dimensões das ombreiras, ele não se parecia muito com um humano, mas sim com um gigante besouro bípede. Um chifre grande estava preso no elmo, um sinal de que ele estava deliberadamente cultivando essa imagem. No entanto, o restante da aparência não foi intencional. As pernas do homem eram muito curtas, então ele realmente parecia um besouro rinoceronte forçado a ficar em pé sobre as patas traseiras. Uma maneira mais agradável de dizer isso seria dizer que suas pernas curtas e atarracadas estavam firmes no chão, e ele parecia um dwarf, só que bem alto e era bem adequado para ser um guerreiro. Como eu esperava, vosso grupo nos deu o ar de sua graça, Ekeran. Pois é, Gringam. Os termos desta vez não eram tão ruins. Ekeran acenou para as outras 2 pessoas. Sua atitude não foi digna, mas nenhum deles parecia infeliz. Isso porque os 4 poderiam ter tido diferentes idades e experiências diferentes, mas eram igualmente qualificados como trabalhadores. Então, os membros do grupo. Ekeran olhou para a equipe de Gringam e contou-os antes de responder. Há apenas 5. O que aconteceu com os outros? Meus estimados companheiros estão descansando e aliviando a fadiga. Além disso, eles trabalharam da mesma forma que eu, agora precisam consertar ou substituir a panóplia danificada ou destruída. Este homem, Gringam, o líder da equipe chamada Eavimacher, uma grande equipe de trabalhadores com 14 membros. Havia méritos em terem tantos. Um era a capacidade de abordar um trabalho de vários ângulos diferentes, o que dava muitas maneiras de resolver problemas. Em particular, a capacidade de se recombinar em uma equipe para adaptar às intempéries e a qualquer solicitação era uma grande vantagem. No entanto, essa abordagem também continha deméritos. Um deles era o fato de que o pagamento era dividido entre o número de pessoas e, portanto, cada indivíduo receberia menos.
A segunda falha foi que decidir qualquer coisa levaria muito tempo, resultaria em abordagens lentas. Depois de somar os prós e contras, o fato de que esse homem poderia agrupar trabalhadores com base em tendência e conflitos de personalidade, para logo em seguida ajustar o grupo e fazê-los trabalharem sincronamente era uma prova de sua grande habilidade como líder. Caramba, é complicado. Mas e aí, por que não atua como nosso apoio? Aí os amigos que deixou não vão te odiar por ganhar mais dinheiro, que tal? Ultrajante. Como um líder em meus plenos direitos, cabe à minha pessoa acalmar os subordinados afoitos uma vez que a tarefa seja concluída. Lamentavelmente, nosso bando deve buscar o melhor resultado possível para nós mesmos. Calma. Só tô dizendo que tudo bem se falar normalmente com nós aqui. Gringão sorriu fracamente. Ekeran viu que ele ficou sem graça, então deu de ombros e se virou para o outro homem. É a primeira vez que eu falo cara a cara com você. Ele estendeu a mão para o outro homem como uma demonstração de respeito, e esse homem aceitou. Sua mão era firme e forte. Seus olhos estreitos piscaram, depois de encarar Ekeran. Foresight. Eu ouvi falar de vocês. Sua voz era tão limpa quanto um sino. Pode-se dizer que se encaixa muito bem em sua aparência. Vocês também, temo. Não havia ninguém que não conhecesse esse espadachim gênio, que estava invicto na arena. A equipe deste homem, Temu, era essencialmente uma equipe composta de um homem, até certo ponto. No entanto, também era por isso que o rosto de Emina se contorcia de desgosto. É bom ter o gênio da espada capaz de rivalizar com o mais poderoso guerreiro do reino, o grande Gazef Stronov, nessa tarefa. Obrigado. Mas, o correto não seria dizer que ele pode rivalizar comigo, o grande Erleusrut? Oh ousado! Erlia sorriu cinicamente, um olhar arrogante no rosto. Depois de ver sua expressão, Ekeran piscou várias vezes para esconder a emoção que quase revelara. Enfim, tô ansioso para ver sua técnica espadachim a todo vapor nas ruínas. Sim. Espere e verá. Isso se tiver algum monstro nessas ruínas que possa me dar um desafio. Erlia deu um tapinha na arma em sua cintura. Vai saber quais monstros tem lá. Tipo, podemos até encontrar um dragão. Realmente seria uma visão e tanto. Talvez um monstro poderoso como um dragão possa me desafiar. Mas no fim, eu sempre venço. Sei. Ekeran sorriu, embora só por fora. Ele olhou para ver a reação da última pessoa e se esforçou para reprimir seus próprios sentimentos. Ele se lembrava dos boatos sobre o espadachim solitário, Erlia. Por ser alguém além de um aventureiro orixalcum, talvez a resposta dele não fosse mero orgulho. Até porque, ter confiança em suas próprias habilidades era algo bom. Se gabar era muito importante para os trabalhadores. Claro, enquanto não se cegassem por isso. Os dragões eram as espécies mais poderosas do mundo. Eles voavam pelo céu e expulsaram a respiração trovejante de suas bocas. Suas escamas eram robustas e seus atributos físicos eram extraordinários. Os dragões mais velhos podiam até usar magia. Eles possuíam um tempo de vida incomparável aos dos seres humanos, e até mesmo um sábio teria que admitir derrota à sua sabedoria acumulada. Devido ao seu poder, as histórias frequentemente os descreviam como inimigos perversos, ou seres que vez ou outra ajudavam os heróis. O objetivo final da última aventura dos 13 heróis foi o dragão conhecido como Deus Dragão. E como dita as lendas, o adversário final de um herói era frequentemente alguém das raças dracônicas. Era bastante surpreendente como ele podia se comparar a um ser tão poderoso e agir de modo tão convencido, mesmo que fosse brincadeira. Seu tom arrogante soava como se estivesse brincando, mas infelizmente os olhos de Erlia estavam sérios. Quão convencido ele realmente era. Ninguém sabia que tipo de monstros habitavam as ruínas que visitariam. Ele previu que o estado mental de Erlia era muito perigoso e poderia acabar arrastando todos ao desfiladeiro. Esse deveria ser o caso. É melhor eu ficar longe dele. Se ele quisesse morrer, tudo bem, mas seria problemático se viesse envolver mais gente nisso. Ekeran sorriu para ele, e tendo tomado essa decisão, modificou sua abordagem para com Erlia. Na visão dele estava claro que seria usado e depois descartado. E aqueles ali devem ser os membros da Foresight. Ora.
Um olhar de desdém e desprezo se fez presente nos olhos de Erria no momento em que viu Imina. Aparentemente, Erria nasceu na nação religiosa que reverenciava a humanidade como a maior de todas as raças, a teocracia Slane. Os cidadãos daquele país geralmente viam pessoas com ascendência não humana como cidadãos de segunda classe. Do ponto de vista desse homem, ter uma mestiça como Imina trabalhando de igual para igual com ele era algo muito perturbador. Os rumores desse seu mau caráter são verdadeiros, mas se esse cara realmente nasceu na teocracia, então ele deveria ter um nome de batismo. Mas tem aquele boato de que ele abandonou o nome de batismo. Ekeran resmungou internamente e, só por precaução, ele disse: Ei, nem pense em se meter com meus amigos, beleza? Claro. Seremos companheiros enquanto o serviço durar. Eu trabalho bem em equipe. Vou tentar acreditar nisso. Esse homem, Erria, era como uma criança muito forte que se tornara adulto de repente. Ele enervava os outros facilmente. Ou melhor, ele estava mentalmente desequilibrado em um certo grau. O clima ao seu redor era desagradável para os outros, e mesmo depois de lembrar disso, Ekeran não conseguia ficar relaxado. Não diga isso. Pode acreditar, tenho palavra. Enfim, vamos voltar ao tópico anterior. Gostaria de deixar claro que não pretendo ficar no comando desta expedição. Desde que não seja algo sem sentido, vou obedecer às instruções de qualquer um. Sintam-se à vontade para me deixarem de vanguarda durante a batalha. Eu vou cortar todos os inimigos com minha katana. Tá, tudo bem. Nesse caso, voltarei para minha equipe. Se tiver algo a dizer é só me procurar lá. Erria fez uma reverência e saiu. Quando viu as mulheres esperando por Erria, o rosto de Ekeran se torceu por um momento. Entretanto, ele não podia deixar seus sentimentos aparecerem em seu rosto. Permitir que os outros saibam como ele se sente poderia ter suas vantagens às vezes, mas a depender da situação os levaria a pensar que ele não estava apto a liderar uma equipe. Ele reprimiu suas emoções e disfarçou sua expressão. Ele se virou, como se tivesse visto algo imundo, e cumprimentou a última pessoa. Como vai, honrado ancião? Saudável como sempre. Bem, Ekeran. Você parece ótimo também. Ele quase assoviava sempre que falava, pois quase todos os dentes da frente tinham caído. Ele era Parpatra Green Leafogrion. A fonte de seu apelido era a armadura que usava, que lembrava folhas verdes brilhando com o orvalho da manhã. Essa armadura não era feita de metal, mas das escamas de um dragão esverdeado. Parpatra e sua equipe obtiveram sucesso na caçada. É claro que não era um dragão muito grande, mas mesmo um pequeno dragão não era um inimigo que um trabalhador comum ou um aventureiro pudesse menosprezar. Parpatra era um homem velho que estava na casa dos 80 anos. Normalmente, as pessoas nesse ramo de trabalho aposentam-se depois dos 45 anos. Havia também algumas que se aposentariam pouco antes dos 40 anos. Poucos permaneceram como aventureiros após os 50 anos. Aqueles que trabalham em algo tão pesado, onde a morte era um perigo muito real, não podiam ignorar os efeitos da idade murchando seus corpos. Mas na verdade, Parpatra era uma exceção, sua força havia se deteriorado muito quando ele estava no auge, aparentemente, antes alcançou o nível Orichalcum. Mesmo assim, Parpatra se recusou a sair da vanguarda. Parpatra e a maneira como continuava a aventurar-se apesar de sua idade avançada se tornou um objeto de admiração por muitos nesse meio. Ele pode dar uns problemas para nós. Ainda mais rugas apareceram no rosto já enrugado de Parpatra, e ele baixou a voz, um gesto do qual Ekeran aprovou. Sim. Se ele quer morrer, isso é o problema dele, mas eu prefiro não ir com ele também. Indubitavelmente, sua força é real, mas confiança excessiva pode acabar colocando em perigo seus companheiros. Ele é extremamente perigoso. Gringon parecia estar murmurando algo como quão problemático. Depois de ver a atitude de Erria, provavelmente todos os trabalhadores estavam pensando a mesma coisa. Na real, quão forte ele é? Faz tempo desde que fui lá na arena. Não sabe, meu caro? Tenho uma noção, o mesmo não valeria para o senhor, reverenciado ancião? Só ouvi falar que ele é bom, mas eu mesmo nunca vi. Talvez um dos meus companheiros tenha visto, depois vou perguntar. Precisamos de um ponto de referência.
Por exemplo, vamos colocar o Gazef Stronov no topo. Agora precisamos de algo mais familiar. Digamos assim, os 4 cavaleiros imperiais estão nesse nível? Os cavaleiros também chamados de explosão pesada, intangível, relâmpago e vendaval feroz. Creio que usá-los como referência complicariam as coisas. Meu caro, aqueles 4 são inferiores àquele grande homem, ao capitão guerreiro do reino. Mas, todavia, a era de ouro de Gazef Stronov está com os dias contados. Com o passar do tempo, novos guerreiros poderosos surgirão. Então tá dizendo dizer que o Uzhut veio para tomar o lugar dele, ele é forte assim? O ruim é que eu nunca vi o poder dos 4 cavaleiros de perto. O cara mais forte que eu já vi é o líder da Guarda Imperial Platina, aquele que age diretamente sob as ordens do Imperador. O homem é dos bons. Ele tá no mesmo nível dos 4 cavaleiros. As entidades mais poderosas que conheço são os Dragon Lords do Conselho Estadual. A humanidade não pode derrotar inimigos como aqueles. Alguns dizem que há 5, outros dizem que há 7. Mas enfim, estamos procurando uma maneira de avaliar a força do Uzhut. Melhor focar apenas em espadachins humanos. Sendo assim, os espadachins do Conselho Estadual de Argland são quase todos demi-humanos, vamos ter que ignorar eles também. O mesmo vale para o senhor marcial. Bem, citarei a senhorita paladina do Reino Sacro Roble, que empunha uma espada sagrada. Não duvido da força, mas não tenho certeza da técnica dela. Coletar informações sobre indivíduos poderosos era muito importante para um trabalhador, principalmente quando se tratava de lidar com ofertas de emprego. Isso porque a presença ou ausência de tais informações geralmente determinava a vitória ou derrota. E claro, ignorando isso, todos aqui eram guerreiros, era natural quererem saber mais sobre indivíduos que habitavam o mundo das artes marciais com eles. Sua conversa atual era um claro exemplo disso. A conversa começou discutindo a força de Erra, mas ficou mais abrangente e se tornou algo como um encontro de troca de notícias sobre seres poderosos. Era como um grupo de crianças discutindo sobre quem era mais forte. O pessoal da teocracia Slane tende a ser de um nível uniformemente alto, mas eu não tenho ouvido falar de nenhum indivíduo particularmente notável entre eles. Quero dizer, sei de lançadores de magia divinas, mas sairia fora do escopo desta discussão. Ouvi dizer que tem uma guerreira muito boa na equipe de aventureiras Adamantite do reino. O que acham dela? Se refere à peituda sem peitos. É uma donzela assustadoramente forte. Embora, porém, soube que ela perdeu um duelo com o capitão guerreiro. Ouvi dizer que o aventureiro ousou chamar ela disso e quase morreu de tanto apanhar. Ai, que moça assustadora! Agora que mencionei os fortes, me vejo diante de algo intrigante. Não existem muitos espadachins puramente humanos que sejam poderosos. Há o Cavaleiro das Trevas e o bravo herói da Aliança Cidade-Estado de Carnassus. Depois, há o cintilante audaz, Cerebrate, da equipe de aventureiros Adamantite do Reino Dragonic, a Cristal Tear. O Carmesim Optis, da equipe de trabalhadores Inferno Ardente. E por fim no Reino A. Brain Unglaus. A conversa parou aqui pela primeira vez. Brain Unglaus? Quem seria esse? Parpatra perguntou intrigado a Gringon. Não conhece, reverenciado ancião? É um famoso espadachim do reino, e quanto a ti, meu caro, nunca ouviste falar? Ekeran balançou a cabeça em resposta à pergunta. Ele nunca tinha ouvido esse nome antes. Então nenhum dos senhores o conhece. Gringon não conseguiu esconder o olhar de decepção em seu rosto. Então, ele falou em uma voz que não tinha confiança, como se estivesse lendo as memórias do passado. Esta é uma questão de anos passados, quando uma vez participei do grande torneio marcial do reino. Durante as semifinais, tive o privilégio de medir suas habilidades com lâminas. Naquela época, minhas habilidades não podiam sequer comparar-se às dele. Fala do torneio que o Gazef Stronov venceu, é esse? Certamente. No final, Unglaus encontrou a derrota nas mãos de Stronov, mas a batalha desses antagonistas foi realmente um espetáculo sem igual, que maravilhou quem a testemunhou. Eram ambos espadachins singulares. Como ele desviou aquele lampejo de luz? E ser capaz de atacar apenas fazendo uma única curva da lâmina sob aquelas circunstâncias, eu abri meus olhos após testemunhar tais cenas.
Dado o modo como Gringon estava jorrando de elogios, e o fato de que ele poderia lutar uniformemente com Gazef Stronov, o mais poderoso guerreiro das nações vizinhas, estava claro que sua força deveria ser algo fantástico. Então foi uma questão que não estavam cientes que o mundo continha expoentes tão habilidosos. Ekeran estava cheio de admiração. Então, quem acha que é mais forte, esse Unglaus ou os Hult? Os Hult, respondeu Gringon sem demora e, caso lutasse no grande torneio marcial daqueles tempos, definitivamente seria ele. Testemunhei os Hult lutando na arena recentemente, tenho certeza disso. Então ele é igual ao capitão guerreiro de vários anos atrás? Esse cara é forte assim? Caramba! Exclamou Ekeran em um momento de excitação, e ele apressadamente baixou o volume. Entendi. Unglaus, bom saber. Parece que vou ter que prestar atenção às notícias do reino. E dos novatos, já ouviram falar? Da terceira equipe de aventureiros no reino? Ah, claro que sim, reverenciado ancião. Ah, foi mal, eu não. Ekeran, a ignorância ainda vai colocar tua equipe em perigo. Eu sei, só que não sou de desperdiçar dinheiro para saber de tudo que rola no reino. Dinheiro não dá em árvore. Ai, essa foi boa. Eu não desgosto dessa coragem. Reverenciado ancião, busco sua opinião sobre um determinado assunto. Tendo ouvido os rumores da equipe Escuridão e lá tem um homem chamado Momon, o senhor não acha que os rumores são exagerados? Dizem que os dois integrantes da equipe mataram um basilisco gigante, e isso sem meios para se curarem. Santo Deus, deve ser apenas um boato. Um poderoso inimigo, basilisco gigante, não poderia ser abatido por apenas duas pessoas, nem mesmo se fossem adamantites. Agora viste o porquê me preocupo, Ekeran? Quanto mais notícias eu recolho, mais duvidosa é a proveniência disso. Chegou até meus ouvidos que, durante o distúrbio do reino, ele afugentou um demônio de mais de 200 de dificuldade, isso com apenas um único golpe. Para mim, isso pode ser uma invenção da Guilda dos Aventureiros do Reino, para assustar os desinformados. Aliás, eles concederam a essas pessoas o rank de Adamantite. É bem capaz, viu? Porque assim, o surgimento de um aventureiro Adamantite é quase um evento único. Mas por que a Guilda contaria mentiras? A guilda é bastante teimosa e rígida com essas coisas. O chefe de guilda de cada cidade lida com as coisas de maneira diferente. O chefe de guilda dos meus dias de aventuras era desonesto. Então eu dei um soco nas ventas dele. Ai, eu sou um trabalhador agora, graças a isso. Parpatra riu alto e com bom humor. Suas razões para se tornar um trabalhador eram bem conhecidas. Qualquer um no negócio dentro da capital imperial teria ouvido falar disso. Parpatra repetia o incidente sempre que se sentava para beber. Mesmo considerando esses pontos, sinto que a guilda não faria algo assim. Então acha que é verdade? É difícil de acreditar. Mesmo que o veja com a melhor das intenções, dificuldade de 200, esse número por si só é suspeito. Qualquer inimigo que fosse tão poderoso não poderia ser derrotado em um único golpe. A meu ver, essa parte é um exagero espalhado em demasia e de forma deliberada. Se um demônio tão poderoso assim tiver mesmo aparecido, é certo que várias equipes pereceram, para só então essa escuridão dar o golpe final. Parece mais provável. Mas só considerar que todos os aventureiros superiores ao rank Orixalcum podem ser considerados Adamantite, então pode ter algum Adamantite realmente acima dos outros, sabe? Afinal, o rank Adamantite é meio vago, não tem nada além dele. Ekeran e eu pensamos bem parecido. Reverenciado ancião, não acha que tem um pingo de verdade? Ai. Eu fico com um pé atrás quanto a isso, mas nunca se sabe. Como dizem, é ver para crer. Eu gostaria de conhecer o sujeito em carne e osso. Se bem que pode não ser uma boa. Assim que os outros dois estavam expressando sua concordância com Ekeran, eles ouviram o som de bofetadas, seguido por uma mulher tentando suprimir o grito de dor. Todos os trabalhadores presentes viraram os olhos para o mesmo lugar. Vários deles já haviam se reduzido a posições prontas para a batalha, acreditando que algo havia acontecido. A fonte do grito estava diante de Erra, uma de suas companheiras, que jazia no chão. A julgar pelas circunstâncias, Erra provavelmente a socou.
A mulher olhou para o rosto de Erra, que estava torcido de raiva. Seu próprio rosto estava cheio de medo enquanto ela implorava pateticamente por perdão. Ekeran lutou contra uma onda crescente de ânsia, e um pensamento passou pela sua mente. Ele rapidamente voltou sua atenção para sua companheira, Imina. Assim como imaginou, ela estava se segurando para manter a calma. Havia um ar perigoso em volta dela, como se fosse lançar um ataque se as coisas fossem mais longe. Ekeran apressadamente sinalizou para Roberdick e Archie que estavam de pé ao lado dela, dizendo-lhes para segurá-la. Por sua vez, Ekeran estava tão zangado quanto Imina. No entanto, ele conseguia evitar meter o nariz nos problemas de outras equipes. Claro, ele poderia se intrometer se assim o quisesse. Porém, se o fizesse, precisaria estar pronto para suportar todas as consequências dessa escolha. Essa foi a razão pela qual as outras equipes simplesmente franziram as sobrancelhas em desgosto, porém não se intrometeram. A razão de Imina finalmente superou seu desejo de lutar, e ela cuspiu no chão depois de direcionar um gesto lascivo para as costas do homem. Acho que a única coisa dele que é comparável ao Capitão Guerreiro é a esgrima mesmo. A personalidade que é bom, passou longe desse aí, às vezes é pedir demais. Enfim, acho que a gente já jogou muita conversa fora. É como diz, meu jovem, temos coisas importantes a decidir. Como ele recusara a liderança, quem será o nosso líder? Os três ficaram em silêncio. Havia 4 equipes presentes aqui. Enquanto todos possuíam um amplo poder de luta, sem alguém para coordenar e liderar todos, eles não seriam capazes de tomar medidas efetivas. Era como ter muitas armas, mas ser incapaz de usá-las ao mesmo tempo. Ser capaz de fazer uso efetivo de equipes fortes não era nada fácil, fazê-lo sem reclamações de ninguém era ainda mais difícil. Se as instruções resultassem em falha, ou se os outros achassem que uma delas estava colocando o ganho de sua própria equipe acima da sua, isso provocaria a ira das outras equipes. Francamente falando, a posição exigia excelentes habilidades, mas havia mais deméritos do que méritos em aceitar. Cada líder de equipe entendia esse ponto, então todos permaneceram em silêncio enquanto observavam os rostos um do outro. Cada um deles queria despejar esse fardo no primeiro que abrisse a boca. Após cerca de 1 minuto de silêncio, Ekeran sugeriu cansadamente: sejamos honestos, a gente precisa mesmo de um líder geral? Será apenas atrasar o inevitável. Podemos ficar em desvantagem quando os combates começarem. Eu humildemente proponho uma alternância. Deste modo, o ressentimento não será acumulado. Eu sinto que podemos discutir o assunto com mais acuidade ao alcançarmos as ruínas. Oh, justo. Ambos aprovaram a sugestão de Gringon. Nesse caso, vai ser na ordem de quem chegar lá primeiro? E quanto aos Ruth e sua Temu? Aquele rebeldezinho não vai se importar se for ignorado. Ele é incapaz de liderar mesmo. Concordo, reverenciado ancião. Então, como líder da Yavi Macheira e propositor dessa ideia, eu assumirei a primeira liderança. A gente tá contando contigo, Gringon. Por favor, faça isso, meu jovem. Será uma honra. Vamos deixar claro logo, dificilmente haverá monstros malignos dentro do Império. O problema está no reino. Uma situação pode surgir quando nos aproximamos de Tob. Ah, quer trocar de vez comigo, não? Ekeran fez um gracejo jocoso agarrando a cabeça em falso arrependimento, enquanto os outros dois sorriram baixinho. Depois disso, imediatamente reprimiram suas expressões faciais ao notarem um homem vindo na direção deles. Os trabalhadores ao redor já se viraram para encará-lo. O mordomo do conde passeava orgulhosamente pelo pátio pouco iluminado pelo dia claro, com uma pose que convinha a um servo de um conde. Ele chegou diante dos trabalhadores e fez uma reverência. Ninguém o respondeu, mas ele não se importou. Em vez disso, disse: está na hora. Meus agradecimentos a todos por aceitarem o pedido de meu mestre. Vamos despachar 2 charreteiros com vocês e 6 aventureiros como escolta. O objetivo é uma ruína inexplorada dentro do reino, muito provável que seja uma tumba, dado a sua estrutura. A duração da expedição será de 3 dias, a bonificação será concedida com base no que o meu mestre descobrir com isso tudo, logo depois acertaremos o restante. Há alguma pergunta?
O mordomo dissera a mesma coisa que a solicitação de emprego. A única diferença considerável era a presença de aventureiros como guarda-costas. Eles queriam saber como o conde descobrira as ruínas, mas os trabalhadores sabiam quais perguntas poderiam ser respondidas e quais perguntas não poderiam. Se o empregador estivesse disposto a contar, ele teria dito isso ao contratá-los. Além disso, se esse trabalho fosse realmente tão limpo e honesto, os aventureiros poderiam cuidar disso. Como era um trabalho sujo, o empregador precisava ficar quieto e, portanto, não perguntar seria mais seguro. Nesse caso, eu levarei os senhores e seus pares para as carruagens que os aguardam. Ninguém se opôs, e todos seguiram atrás dele. Equeran e o resto da Foresight estavam no final da fila. Aquele merda filho de uma puta, porque uma desgraça dessa ainda não morreu? Que tal a gente matar ele? E Mina não podia tolerar Erra, e ela sussurrou seu descontentamento no ouvido de Equeran no momento em que ela estava ao lado dele, a fim de desabafar sua raiva. Sua voz era muito suave. Não havia como dizer se era porque estava totalmente furiosa ou porque estava tentando se conter. Equeran não sabia e só podia esperar que fosse o último. Eu já tinha ouvido falar, mas ele é realmente um homem rude. Sujeitinho repugnante. Os outros dois responderam baixinho, sem tentar esconder seu descontentamento. Era natural que todos da Foresight pensassem assim. Tendo Emina como companheira de equipe, não havia como tolerar as ações de Erra. Além do próprio Erra, o resto do time era todo feminino, e todas eram elfas. Emina e os outros membros da equipe não teriam se revoltado apenas pela cena anterior. Mas havia uma razão pela qual todos tinham uma opinião unânime sobre Erra ser uma escória da humanidade. As elfas foram minimamente equipadas com equipamentos de baixa qualidade. Além disso, seus cabelos curtos expunham suas longas orelhas, características de sua raça, que haviam sido cortadas ao meio. A razão pela qual os membros da equipe de Erra eram assim era porque todas elas eram escravas da teocracia Slane. O sistema anterior de escravidão no Império havia passado por uma grande reforma sob o imperador anterior. Elas ainda eram escravas no nome, mas a situação era completamente diferente. No entanto, assim como os demi-humanos na arena, as condições de alguns escravos não foram melhoradas. As escravas elfas que Erra carregava pertenciam a esse tipo. As três nações, Império Barut, Reino Restis e Teocracia Slane eram quase todas compostas unicamente por humanos, assim, tinham um preconceito profundamente enraizado contra outras raças, mais do que qualquer outra nação vizinha. Assim, até mesmo espécies humanoides, como elfos e mestiços, tinham dificuldade em viver nesses países. Somente os dwarfs eram exceção à regra. A cordilheira Azerlisiana situada entre o reino e o império continha o reino dos Dwarf, devido à relação comercial que o império mantinha com os Dwarfs, eles estavam seguros segundo a lei. Sinto muito pelas elfas. Mas não acho que vai dar para salvar elas agora. E Mina suspirou pesadamente. Ela entendeu esse fato em sua cabeça, mas seu coração estava simplesmente demorando para aceitar. Vamos. E Mina responder e foi até o líder do grupo depois daquela resposta silenciosa, os outros aceleraram o ritmo para não ficarem para trás. Então, os olhos de todos se arregalaram de surpresa. Havia dois grandes vagões cobertos esperando no lugar onde o mordomo os levara, que os conduziriam para as ruínas. Havia também um grupo de pessoas ajudando a carregar sua bagagem nas carruagens. Esses deveriam ser os aventureiros que o mordomo mencionou, porque as placas de metal ao redor de seus pescoços cintilavam com uma luz dourada. No entanto, o que os surpreendeu não foram os aventureiros, mas os cavalos puxando as carruagens. Sleipnirs. Alguém engasgou em surpresa. Os Sleipnirs de 8 patas eram maiores que um cavalo médio e possuíam excelente força física, resistência e mobilidade. Algumas pessoas consideravam-nos a criatura ideal para viagens terrestres. Naturalmente, eles também tinham um preço surpreendente. A maioria dos nobres não podia comprar uma montaria que custasse 5 vezes mais que um cavalo de guerra. Ainda assim, havia 2 carruagens de 2 cavalos diante delas, um total de 4 Sleipnirs. Talvez o empregador tivesse considerado o risco da perda durante a aventura, e assim, sua análise foi muito admirável.
Ou poderia será que tem tantos tesouros que só os Sleipnirs podem movê-los? Todo mundo provavelmente pensava a mesma coisa. O som de engolir veio de algum lugar. Por favor, usem essas carruagens. Suas rações e outros suprimentos estão dentro do compartimento do veículo. Além disso, contratamos aventureiros para proteger a carruagem e seu acampamento. De acordo com o contrato, eles não podem entrar nas ruínas, então oro para que tenham isso em mente. Ekeran percebeu que havia algo que precisava ser resolvido imediatamente, e então ele deixou seus companheiros e correu para Gringon. Licença, Gringon. Preciso discutir um negocinho com você. O que te incomoda para que busque meu conselho? Quando for organizar quem vai aonde nas carruagens, poderia nos separar da Temu. Ah, entendi. Tuas preocupações são conhecidas por mim. Teme por aquela jovem senhorita. Nesse caso, vamos viajar com a Temu. Sinto muito por isso e obrigado. Te devo uma. Não é nada. Nesta jornada, somos todos camaradas. Uma briga mesmo antes de chegar às ruínas seria um assunto espinhoso, e eu também. Acha que um bando de aventureiros rank ouro protege alguma coisa? São um bando de vermes. Eu não quero voltar para um acampamento destruído ou acordar sendo trucidado por monstros. Um grito alto foi ouvido. Duas pessoas se entreolharam e as tensões subiram. Erlia expressou sua insatisfação ao mordomo, mas não fez qualquer tentativa de diminuir o escândalo de suas palavras. Os aventureiros pararam de carregar as bagagens, como se o tempo tivesse parado. Na longa escada do aprendizado, sempre haveria degraus para escalar. Ser capaz de subir todos era algo ainda a ser testemunhado. No entanto, para aqueles que precisavam subir muito, tal declaração de Erlia foi muito infeliz para essas pessoas. Eles estavam engajados para provarem do que são capazes e, uma vez que sua competência fosse questionada, especialmente se o cliente duvidava de sua capacidade, isso afetaria as tarefas futuras que lhes seriam atribuídas. Nesse caso, eles tinham que provar seu valor de uma maneira simples e rápida. Este homem, cujas palavras não podiam ser toleradas nem pelos aventureiros nem pelos trabalhadores, não sabia como considerar as coisas do ponto de vista dos outros. Portanto, ele praticamente ignorou o clima desagradável que causou, e continuou balbuciando para si mesmo. Eu sei que eles estão aptos a manusear nossa bagagem, apenas estou preocupado que não possam ajudar se ameaças surgirem. Ah, fala sério. Qual o problema desse cara? Gosta de ferrar o humor das pessoas? Tá na cara, se estão aqui pro trabalho, então devem dar conta do básico, é cada uma. Em termos de nível, todas as equipes de trabalhadores aqui estavam no mesmo nível dos aventureiros Mithril, o que significava que eram melhores do que esses aventureiros. No entanto, algumas coisas não devem ser ditas em voz alta. Podia aparecer alguém e dar um soco bem no meio da boca dele. Vários dos trabalhadores tinham lampejos malignos em seus olhos, todos trocavam olhares. Ekeran correu apressadamente para Emina. Não importava o que acontecesse, ele não podia deixar que ela desembainhasse sua lâmina. No entanto, a pessoa que veio parar isso não foi um trabalhador. O senhor deve ser os Ruth-sama. Garanto-lhe que não haverá problemas. Diz isso porque faremos a segurança também? Se for algo assim, eu poderei entender sem problemas. Não. Isso porque haverá um indivíduo mais forte viajando com os senhores, Momon-san. Um guerreiro com armadura completa saiu de dentro de uma das carruagens, como se em resposta aos tons gelados do mordomo. Ele provavelmente estava envolvido em levar bagagem para a carruagem. Permita-me apresentar-lhes a equipe de aventureiros Adamantite, Momon-san da escuridão e sua companheira de equipe, Nabi. Os dois viajarão com vocês e defenderão seu acampamento. Eu confio que o senhor será capaz de aceitar isso, correto? O ar mudou novamente. Um pináculo dentre aventureiros e trabalhadores, aquele que lidava com situações impossíveis, agora estava diante deles. Nenhum dos trabalhadores poderia falar em face desta prova de força absoluta. Os aventureiros recuperaram o bom humor ao verem a reação nua e crua dos trabalhadores ao ver este auge de poder e voltaram ao seu trabalho alegremente. Um homem que parecia o líder da equipe de aventureiros sorriu e depois falou com o guerreiro negro. Nós fazemos o resto.
Momon-san se importaria de interagir com os trabalhadores? Já que é o nosso líder, espero que discuta nossa posição com eles. Bem, se todos os demais concordarem, eu humildemente aceito falar por vocês. Mas acredito que seu time deve ser o responsável pela segurança. Afinal, estão em maior número, então seria mais conveniente seguir o líder. Ah, não! Não fale uma coisa dessas. Está sendo muito humilde. Além disso, como poderíamos desconsiderar o grande Momon-san? Pare. Eu insisto que você seja responsável pela segurança. Contarei com você para nos comandar habilmente. Vamos, Nabe. Momon riu baixinho e depois desceu lentamente da cabine. Uma mulher surpreendentemente linda seguiu atrás dele. Quando uma mulher bonita deu as caras, as pessoas vez ou outra faziam um semblante de choque. Claro, como sua aparência era surreal, as pessoas não foram capazes de evitar. Em face da verdadeira beleza, tudo o que meros mortais podiam fazer era permitir que seus olhares fossem roubados. Ekeran, é ela. Robert. Pensou o mesmo que eu. Vimos ela antes, lá no Mercado Norte. Então esse é o famoso Momon da escuridão e sua companheira. Olhando ele assim de perto, começo a acreditar que aqueles rumores do basilisco gigante não sejam tão exagerados assim. Gigant? Tem certeza disso? Foi o que eu ouvi. Agora há pouco tava conversando com o Gringão, ele disse que o cara afugentou um demônio de dificuldade 200 num golpe. Isso não pode ser real, uma dificuldade de 200 não está no reino da possibilidade para um ser humano. Não confundiu com 100? Mesmo se fosse 100, já seria incrível. Como vou explicar? Sei lá, mas depois de ver o modo que ele age, sinto que é a verdade. Ele havia notado a personalidade de Momon de sua breve interação com o líder dos aventureiros de rank ouro. Ele achava que o homem exalava a dignidade e o carisma condizentes com um aventureiro de posição adamantite, o que naturalmente agradava a outros. Antes de nos conhecermos, tenho uma pergunta a fazer. Sua voz era suave, mas seu tom encorpado permitia que todos sentissem seu espírito heróico através de sua armadura azeviche. Por que estão indo para as ruínas? Eu sei que é porque aceitaram o contrato. Mas vocês não são como aventureiros, que têm dificuldade para recusar certas tarefas. Por que vocês, cujas ações não estão vinculadas a ninguém, escolheram aceitar? O que os motiva a fazer isso? Os trabalhadores se entreolharam. Eles hesitaram sobre quem deveria responder e, no final, foi alguém da equipe de Parpatra que falou. Por dinheiro, é claro. Foi uma resposta perfeita. Não havia melhor razão do que essa. Os trabalhadores não hesitaram em saber que resposta deveriam ter dado, e Momon deveria ter esperado uma resposta tão concreta deles. O fato de ele ainda ter feito a pergunta de qualquer maneira os deixava perplexos quanto às suas verdadeiras intenções. Depois de ver os trabalhadores murmurarem seu acordo, Momon continuou perguntando. Ou seja, se o seu cliente lhe pagar muito dinheiro, vale a pena colocar sua vida em risco? Certamente. Nosso cliente nos ofereceu uma recompensa satisfatória. Além disso, podem haver bonificações dependendo do que encontrarmos dentro das ruínas. É de minha opinião pessoal que, por tamanha conjunção de fatores positivos, nossas vidas valem a pena o risco. Gringão respondeu. Claro, então é isso que decidiram? Tudo bem. E perdão por perguntar algo tão tolo a todos. Uma questão tão insignificante não requer desculpas, não permita que isso pese no teu coração. Iaia. E então, se terminou de perguntar, posso fazer uma pergunta? Vá em frente, senhor. Quero verificar um boato que ouvi. Dizem por aí que a sua força é extraordinária. Posso ver se isso é verdade? Entendo, é ver para crer, afinal. Claro que pode. Eu lhe mostrarei meu poder se isso significa que aceitará minha, não, a nossa proteção. Então, como devo demonstrar meu poder? A melhor maneira é através de um duelo, é claro. Todos olharam para Parpatra. E, vai ser apenas você e eu. O quê? Tem certeza? Sinto muito, mas não estou acostumado a me segurar. Eu não quero machucá-lo, mas não tenho confiança em me conter. É isso mesmo que quer? Ai ai ai. Esses jovens adamantites. Espero que esteja falando da possibilidade de eu poder te machucar.
Uma risada silenciosa veio debaixo do elmo. Mas é claro, senhor. Esta é a diferença em nossas respectivas forças, mas eu sou forte, mais forte que qualquer um de vocês. É por isso que posso suportar ser um adamantite. Apesar de sua extraordinária arrogância e senso de superioridade, isso não desagradou aqueles que a viram. Esta era a presença do homem chamado Momon. Sua declaração transbordou de poder persuasivo, além de uma pungência assustadora que poderia matar incontáveis inimigos. Que incrível! Sim, incrível demais. Os murmúrios febris apareciam e desapareciam. Homens fortes atraiam muitas mulheres. Também, de certo modo, como um sinal de respeito, muitos homens ficavam fascinados por homens fortes. Eram como mariposas fascinadas por uma chama. Para aqueles que viviam em um mundo de sangue e aço, os fortes eram as chamas de suas vidas. Eles não podiam se afastar do encanto que os prendia, embora soubessem que seriam inconvenientes se fossem entendidos do jeito errado. Iaia. Eu duvido que alguém tenha dúvidas que seja classificado como adamantite agora. Mas por falar nisso, é raro ter uma chance dessa, então eu gostaria de receber algumas dicas suas. Essas carruagens vão atrapalhar, então eu poderia pegar emprestado aquele pedaço vazio de terra, mordomo dono? Depois de receber permissão, Parpatra levou todos ao pátio. Não foram apenas os trabalhadores que o seguiram, mas também os aventureiros e o mordomo. Conhecendo o Parpatra, temo que ele não dê conta. O cara parece forte. Creio que forte passa longe de defini-lo, seria melhor dizer que estão separados por um precipício. Mesmo as duas equipes de aventureiros do Império, classificadas como adamantite, dificilmente o fariam suar. Acho o mesmo. Os caras da Pássaro Fio Prateado têm vocações muito exóticas, é muita coisa diferenciada, mas suas habilidades gerais ficam abaixo da média. E ouvi dizer que os membros da Oito Ondas obtêm força de seus números e trabalho em equipe. Pássaro Fio Prateado era liderada por um bardo heróico, todos seus membros tinham vocações exóticas. Oito Ondas era uma equipe de 9 homens. Devido a seu número, alguns diziam que sua força não era de nível adamantite, mas outros também diziam que, enquanto trabalhassem juntos com um propósito em comum, eles poderiam lidar com problemas que até mesmo outros aventureiros não poderiam enfrentar. Ainda assim, era de se questionar se essas duas equipes eram mesmo dignas de serem qualificadas como armas secretas da humanidade, adamantites, aqueles que poderiam tornar o impossível possível. Ekeran podia ouvir sussurros de seus companheiros de equipe a respeito do assunto. Os três não foram os únicos a fazê-lo. Se alguém ouvisse com atenção, poder-se-ia ouvir os demais passando por tópicos semelhantes. A pergunta mais comum era quanto tempo Parpatra poderia aguentar. Ninguém sentiu que poderia vencer Momon, pois mesmo depois de um breve tempo juntos, todos reconheceram que a aura em torno de Momon era a mais adequada para um aventureiro classificado como adamantite. Ekeran pensava enquanto caminhava e, nesse momento, alguém chegou ao seu lado. Depois de ouvir o barulho da armadura de metal, não havia necessidade de perguntar quem era. Gringon, como acha que a luta vai ser? Embora isso possa chatear o reverenciado ancião, não há dúvidas de que Momon vencerá. Não obstante, há a questão de quanto tempo o ancião suportará. Não queres fazer a honra e ser o próximo? Até parece, me deixa quieto na minha. E quanto a você? Permita-me humildemente recusar. Testemunhar um guerreiro sobre-humano em ação é mais do que suficiente para mim. Embora eu não me oporia a algumas lições sobre esgrima durante o curso de nossa jornada. O mesmo para mim, Momon e Parpatra estavam diante um do outro no pátio, mantendo uma distância entre eles e olhando um para o outro. Os olhos de Parpatra não eram os de um homem comum. Eles eram os de um soldado veterano. A aura ao redor dele endurecera em intenção assassina, como uma agulha, o clima não mantinha nenhum vestígio de ser apenas um simples duelo. Todos os presentes começaram a suar frio, seus corações cheios de desconforto. A régua! O veio caducou de vez. Mesmo Gringon havia perdido sua fala pomposa, retornando brevemente ao normal. Tipo, o adversário dele é um adamantite, ele não tem escolha a não ser levar a sério. E mesmo assim,
Tendo acabado de falar, Ekeran imediatamente engasgou ao ver como o guerreiro negro se portava. Ele não conseguia sentir nada de Momon. Seus braços estavam pendidos sem pose alguma, ele parecia completamente desprotegido, não parecia estar prestes a duelar. Estava tão preparado quanto um adulto olhando para uma criança segurando uma espada. É incrível, o cara não reage mesmo diante de uma intenção assassina dessas. Não há como ele não ter percebido isso. Então é assim que um guerreiro perfeito se porta. Ou seja, esse cara aprimorou a mente vazia. É o estado da não-mente. Ou o reino de nuvens água. Ele está extremamente calmo apesar da disparidade de armas. Deve confiar muito em suas habilidades. Ah, isso me deixa maravilhado. Parpatra estava segurando uma lança mágica cuja ponta era feita da presa de um dragão. Em contraste, Momon tinha um bastão que havia pegado emprestado de um dos aventureiros. Não parecia mágico nem nada. Armas mágicas tinham todos os tipos de efeitos especiais, fio aprimorado, melhorar a capacidade de seus detentores de causar dano adicional e assim por diante. Neste momento, Parpatra tinha uma vantagem esmagadora em termos de armamento. Não, não pode ser. Na questão de armas eu não duvido, mas essa armadura do Momon-san deve ter uns encantamentos muito mais fortes que os do velho. Seus outros itens mágicos devem ser de primeira. No geral, eu diria que estão em pé de igualdade, talvez o Momon-san tenha a vantagem. Não acha que és precipitado no teu julgamento? Não sabe que os itens mágicos que o ancião carrega valem mais do que uma panóplia de aventureiro adamantite? O ancião completou inúmeras tarefas ao longo dos anos. Pode-se dizer que ele era o homem mais bem pago do império. Não, 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 pera aí. Tenha calma e verá. Enquanto os dois discutiam, o desejo crescente de batalha levava ao início do duelo. Então, devo ir primeiro? Há trabalho a ser feito depois disso. Não se esforce muito, venha para mim de uma maneira mais relaxada, senhor. Sem deixar Momon terminar, Parpatra instantaneamente entrou em cena com uma destreza, velocidade e poder que um homem de 80 anos não deveria ter. Em contraste, Momon sequer levantou o bastão em sua mão. Estocada presa do dragão. Os olhos de Ekeran se arregalaram quando viu Parpatra abrir com uma arte marcial sem a menor hesitação. A técnica fazia a lança curvar, permitindo que perfurasse 2 vezes, como uma presa de dragão. Além disso, poderia causar dano elementar. Esta foi uma ramificação da arte marcial estocada, sendo uma técnica que Parpatra aparentemente desenvolveu há mais de 40 anos, e tornou-se amplamente conhecida devido ao seu excelente equilíbrio. Desde então, muitos outros guerreiros a aprenderam com o passar dos anos. E entre as estocada presa do dragão, Parpatra escolheu a presa perfurante do dragão azul, com o efeito adicional de causar dano elétrico. Realmente o velho ficou caduco? Temos como curar feridas, mas nem por isso é para começar um duelo amistoso usando uma técnica dessas. Um movimento como esse, que poderia infligir dano elétrico considerável, era ideal para uso contra um oponente armadurado. O uso de Parpatra dessa técnica foi um sinal de quão sério ele estava. No entanto, Momon facilmente evitou esse golpe, que teria sido a ruína de alguém em uma armadura. Mesmo em sua armadura de placas pretas, seus movimentos eram tão graciosos quanto um bailarino. Mais surpreendente foi o fato de que ele não havia saltado, mas permaneceu no lugar e se esquivou enquanto quase não se movia. Isso é impossível. Que tipo de destreza e visão de rastreamento de alvo é essa? Ventania veloz. Parpatra continuou usando suas artes marciais. Tá indo longe demais, velho. A idade veio te afetar agora, é? Estocada presa do dragão. Ele novamente usou o mesmo movimento de antes em Momon. Porém, agora vapores congelantes brancos como neve encobriam a ponta da lança. Era a presa perfurante do dragão branco. Uma série de 4 ataques incrivelmente rápidos. Uma grande comoção surgiu dos espectadores. Isso era apenas esperado. Afinal de contas, nenhum desses 4 ataques conseguiu tocar a armadura de Momon. Parpatra saltou de volta. Sua testa estava coberta de suor. Ele não estava exausto de atacar, mas o esforço mental de empunhar sua lança em duelo fora demais para ele. Nossa! É mais forte que você, Ekeran. Mas é claro, arte.
Nem faz sentido me comparar a ele. Esse cara é o que chamam de aventureiro de nível mais alto, o auge de todos. Esse é o poder de um aventureiro adamantite. Acredito que é a minha vez. Momon elevou lentamente seu bastão em uma posição intermediária. Em contraste, Parpatra pegou a lança que ele estava segurando e colocou em seus ombros. Essa não foi uma postura de luta. Era a postura de um homem que perdera a vontade de lutar, que desistira da batalha. Isso foi incrível. Desisto. Minhas habilidades nem conseguem te arranhar, muito menos te acertar. Certo. Oh. Suspiros de admiração se ergueram das pessoas assistindo quando Parpatra anunciou sua rendição. Foi uma exibição verdadeiramente avassaladora. Todos tinham visto com os próprios olhos uma diferença como a que existe entre crianças e adultos. A multidão debateu animadamente, discutindo onde que ele aprendera tais esquivas e assim por diante, compartilhando as emoções dentro de seus corações. Já Ekeran não lhes deu atenção e chamou Gringon enquanto se dirigia até Parpatra, que estava enxugando o suor e conversando com Momon. Já terminou, senhor? O tom de Momon e o ar ao redor dele se tornaram gentis. Isso de agora a pouco foi seu verdadeiro poder? Iaia. Sou apenas um velho, não diga essas coisas. Mas sim, foi o meu verdadeiro poder agora há pouco. O que viu foi a extensão total de minhas habilidades, Momon dono. Ah, peço perdão. Creio que fui rude com o senhor. Não é para tanto. Isso também me encheria de vergonha. Além disso, não precisa me chamar de senhor, nosso valor não é medido em anos, mas em quão habilidosos somos. O senhor sim merece respeito, me sinto até mal vendo o senhor me tratar com tanta educação. Claro, então vou dispensar as formalidades, por mais necessárias que sejam. Fique sabendo que gostaria de uma revanche. Se tivermos outra chance, eu gostaria de ser o primeiro a atacar. Bom, ainda tenho que ajudar a transportar as bagagens para as carruagens. Vejo você mais tarde. Transportar bagagem é algo trivial. Outras pessoas podem cuidar disso, não? Certamente não foi contratado para isso. Melhor não. Não importa qual posição eu possa ocupar, ainda devo fazer o trabalho que me foi designado. Com essas palavras, Momon voltou para a carruagem, seguido por aquela linda garota. As duas pessoas que os encontraram enquanto se dirigiam a Parpatra observaram-nos partir. Todos encaravam suas costas maciças partir. Iaia, a julgar pelas suas expressões, parece que tem perguntas. Reverenciado ancião, o que achou do duelo? Seu rosto enrugado se torceu. Parecia um sorriso azedo e, ao mesmo tempo, como outra coisa. Ele é muito forte. Quero dizer, de aventureiros adamantites qualquer um espera uma força bem acima da média, mas honestamente, não esperava que ele fosse tão poderoso. Assim que eu tentei o primeiro golpe, tive a impressão de que tudo que eu tentasse seria em vão. Ekeran sentia o mesmo. Ele também sentiu que qualquer ataque que ele tivesse lançado teria sido facilmente bloqueado e prontamente combatido pelo homem chamado Momon. E mesmo que tudo tivesse saído conforme o planejado, ele poderia imaginar como seus ataques teriam sido desviados por aquela armadura. Parpatra enfrentara-o de frente, por isso devia ter sentido isso ainda mais intensamente. Então, isso é um aventureiro adamantite. Isso mesmo. Esse é um aventureiro adamantite, alguém que pertence a um reino que somente os favorecidos pelos deuses podem ousar trilhar. Ah, chega a ser bonito ver algo que nem podemos sonhar em ser um dia. E quanto a você, deve ter ficado feliz apenas por ter um gostinho, não? Sem sombra de dúvidas. Pude observar seus movimentos claramente, um deleite sem igual. Se eu estivesse enfrentando-o pessoalmente, certamente não teria sido capaz de notar tantos detalhes. Pessoalmente, com todo respeito e desde já peço perdão, reverenciado ancião, eu teria gostado muito de ter visto a força de Momon Dono em modo ofensivo. Isso é impossível. Momon Dono não tinha intenção de me atacar, eu nem conseguia sentir o espírito de luta dele. Provavelmente foi como ele disse, se esforçou para se conter. Deve ter sentido que se tivesse realmente me acertado, poderia facilmente ter tirado minha vida. Se fosse esse o caso, então alguém poderia dizer que o pensamento de Momon era muito arrogante.
Isso porque o idoso, Parpatra, era um guerreiro habilidoso, mas Momon o havia desdenhado sem sequer olhar seus movimentos. Porém, justamente por fazer uma coisa dessas que ele poderia ser chamado de um aventureiro adamantite. Não dá para chorar sobre o leite derramado, a diferença entre a força dele e a minha é grande demais. No começo, eu também estava infeliz, mas ele acabou pegando a defesa e evitando todos os meus ataques. O que eu poderia dizer depois disso? Era isso que significava ser forte. Ele havia usado uma arma com a qual ele não estava familiarizado, cujo equilíbrio e peso eram completamente diferentes do que normalmente usava, para mostrar o quão confiante estava. Essa foi a diferença entre os dois. Parpatra lamentou. Ah, cansei, vou ir descansar. Então virou as costas para eles e saiu. Naturalmente, foi em direção à carruagem. Enquanto observava Parpatra sair, Ekeran ouviu um resmungo silencioso. Mesmo nos meus tempos de juventude, jamais passei perto disso. Ser adamantite é isso, que pico inatingível. As costas de Parpatra se encolheram diante deles. Em contraste, as costas de Momon, mesmo ao longe, pareciam enormes e opressivas. Isso é o poder dos pináculos dos aventureiros, um adamantite. É incrível demais. Ninguém ao redor deles poderia contestar suas palavras de admiração.